Valeu, galera, juntando tudo de novo aí. Boa tarde. Boa tarde, amados amigos. Tamo juntos. Misturado. Galera, assunto hoje aqui, um corte de podcast do Supersônico com o convidado Vic Vanilha. E ele segue uma determinada religião que é a religião, né, mais voltada para sabedorias ocultistas. Não que a palavra ocultista seja algo negativo, porque o conceito real do oculto não é como foi passado para gente. O oculto pra gente foi dito como reino das trevas, né, essas coisas brabas, né, negativas, como não é. O oculto significa ensinamentos que não foram revelados, que são mantidos, são ensinamentos, são sabedorias que são mantidos de uma certa forma camufladas, de formas subliminares, né, que só para certos indivíduos mesmo que vai realmente fazer sentido, vão entender, né? Em outros cortes que a gente está estudando, ele fala até que são esses os descendentes de Caim, né? Que também a ideia de Caim e Abel, desculpa, que foi ensinado na Bíblia pra gente, também é um exemplo assim, que a explicação... Como é que é a história de Caim e Abel, o que você ouviu? O que a gente geralmente ouviu é o quê? Que Caim, por ficar com inveja do irmão, foi lá e matou o irmão. Mas antes disso, desde nascerem, eles são irmãos gêmeos ou não? São irmãos, né? São irmãos. São época diferente, né? São irmãos. Caim era mais velho, dizem. Caim era mais velho e Abel era o mais novo. E Caim veio a nascer também no período que eles estavam iniciando a vida fora do Jardim do Éden, né? Que os pais deles estavam iniciando a vida fora do Jardim do Éden. E assim Caim nasceu nesse período, né? Tá, mas não vou entrar na história, não, porque... De se acostumar, né, com o meio que estavam vivendo ali, né? Irmão, a gente por isso dizem que a personalidade de Caim era mais bruta, né? Mais primitiva até do que Abel. O Abel já nasceu numa época de conformação. Os homens se conformaram. O Abel nasceu na época que os homens já estavam se conformando onde estavam vivendo e já estavam vivendo com mais facilidade. Por isso Abel nasceu em uma época melhor. E você vê que ele era mais inteligente. O Abel era mais inteligente porque ele cuidava de coisas vivas, que eram os Olha animais. Só. Não que as plantas não sejam seres vivos, mas o conceito... Os animais eram seres vivos, ele cuidava desses. Aí é que tá, um exemplo então ele era mais inteligente, eu julgo por isso, entendeu? Aí é um exemplo bom que meu irmão tá dando aqui, porque essa realmente foi a história que passaram pra gente. Foi isso que passaram pra gente, que foi a história de Caim e Abel. Só que a realidade da história não é essa, apesar da história ter acontecido. Peraí, mas Caim não matou Abel? Como esse Vic Vanilha aqui explica essa questão. Não que esteja nesse corte, tá, galera? Esse corte aqui é totalmente diferente. Esse corte aí ele vai falar sobre Yeshua, ou mesmo Jesus Cristo, que alguns conhecem como Yeshua, mas ele fala que, a Bíblia fala que esse Yeshua não era bem a mesma história, de que o Jesus Cristo da Bíblia foi crucificado e morto. Então, aí, galera, partindo desse ponto... Mas Yeshua, pra quem entende, sabe que Yeshua, né? Partindo desse ponto, é Jesus, né? Partindo desse ponto, que a história que foi contada pra gente de Cristo não é realmente, né, a história verdadeira, apesar de ter acontecido uma história, essa questão de Caim e Abel, o significado de Caim é simplesmente aquela pessoa que debate, que discorda, que opina, que não vai concordar com certas ordens o assassinato por foi pensarem... que discordam. Tá aí um entendimento. O primeiro assassinato partiu daqueles que discordavam, que não estavam satisfeitos. A explicação de Vic é essa.
Caim é descendente da serpente. É aquela pessoa que ouve assim, vamos botar assim, tem um Caim hoje, os descendentes de Caim hoje. Tem um pastor falando de certas coisas aqui que a gente hoje já entende que não é verdade aquilo, não tem razão aquilo que ele está falando. E a gente vai lá, irmão, não é bem isso não. O meu ponto de vista que eu entendo é isso. Não, mas, entendeu? Aquele que discorda do que muitas outras pessoas ensinam, que já se tornou um hábito, que já se tornou um costume, esses daí incomoda. E vamos lá e vamos cá. Quando acontece isso, eles falam exatamente que o cara é filho do diabo. Quando acontece da pessoa questionar assim. Porque eles não entendem o raciocínio da pessoa, e o raciocínio está certo, e eles é que estão sendo ignorantes, por não abrirem a mente para ouvir o que a pessoa está falando a respeito daquele assunto. Hoje em dia, o pessoal ensina de forma mecânica. Mas, né, vamos lá. Galera, curte aí e a gente vai deixar. Abraço, galera. Valeu. Valeu. Pergunta para ele quem realmente foi Yeshua e se existe alguma diferença entre Yeshua e Jesus Cristo. Vamos lá. Boa pergunta. Ótimo. Jesus, na verdade, tem vários nomes. Vários, né? Existe uma corrente teológica que defende até que ele seria Yeshua... Pode ir. Yeshua Ben Pandira. Depois foi desmistificado isso e viram que esse Ben Pandira era um outro sábio da época de Cristo, né? O nome Yeshua seria o verdadeiro nome de Jesus, né? Até porque o J não existe em hebraico, né? E sempre respondendo da mesma forma, né? Eu estive aqui na semana passada, falei a mesma coisa. O sábio Yeshua, o sábio Jesus, ele é totalmente diferente dessa noção, dessa perspectiva que é vendida e explorada pelas igrejas. Então Yeshua teria sido iniciado pelos gnósticos, pelos essênios, e era um cara que peregrinou o mundo todo em busca de conhecimento. Em busca de conhecimento. Ele foi iniciado por várias tradições esotéricas e ocultistas. Então o que a Bíblia põe é um trecho da fase dele. Então você tem ali o começo da vida dele enquanto criança, depois vai falar dele só com 33 anos, que é onde ele morre. Nesse período intermitente, Yeshua, né, Yeshua, ele teria vivido pelo mundo. Alguns historiadores falam que até no meio do Himalaia e do Tibete, porque a filosofia de Yeshua, né, enquanto um filósofo, teria muita proximidade com o budismo, vários preceitos que ele prega, teria muitas coisas de acordo com o budismo e com crenças orientais. Então é bom a gente desmistificar que Jesus não está na Bíblia. O que tem na Bíblia são manuscritos. Isso. Saiu, hein? Desculpa que eu tô meio bêbado. Manuscritos, foda-se, você avisou. O que tem na Bíblia são manuscritos de pessoas que viveram de 100 a 200 anos depois da morte dele. Então virou um telefone sem fio do caralho, né?